Página de abertura. Do livro Ceifa de Luz, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Número da mensagem: 63. Título: Serve e confia. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados. Paulo, primeira epístola aos Coríntios 1:9. Frequentemente aparecem os companheiros que se dizem inabilitados para a tarefa que se lhes conferiu. Assumiram compromissos de que se afastam nas primeiras dificuldades, alegando incompetência. Iniciam empreendimentos de que se retiram, logo surjam certos empeços, declarando-se frágeis para o trabalho a fazer e retardam a execução de serviços que lhes carreariam paz e felicidade sem delonga maior. Se te sentes na órbita de semelhante problema, persevera no dever que abraçaste e não temas. As leis divinas jamais falham. A natureza não espera frutos de laranjeira nascente. A vida não senta a criança na cátedra do professor. Se repontam horas de crises nos encargos que te competem, mantém-te firme no lugar de trabalho em que o mundo te colocou e cultiva a certeza de que não te faltará auxílio para a concretização do bem a que te dedicas. Rememoremos as palavras do apóstolo Paulo, quando nos assevera: Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados, conscientizando-nos de que Deus não nos deixará tentar em presa alguma, acima das forças de que possamos dispor. Com semelhante dedução, prossigamos nas tarefas em que fomos engajados, com vistas ao bem de todos, agindo e aprendendo, trabalhando e servindo ante a bênção de Deus. Emmanuel. E agora, a palestra. Boa noite, meus irmãos. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 23, Estranha Moral, dos itens 1 ao 3. Nós estamos iniciando esse capítulo e ele consta de vários subtítulos, dentre os quais Odiar os Pais, ao qual nós vamos começar a falar hoje, Abandonar pai, mãe e filhos, Deixar aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos e Não vim trazer a paz, mas a divisão. Esses itens são itens interessantes, que falam sobre a estranha moral, por um detalhe, porque o Cristo, pelo que está aqui, falou determinadas coisas que vêm contra tudo isso que ele nos ensinou. E aí é por isso o termo estranha moral, porque vem nos ensinar algo esquisito, vamos chamar assim. O termo seria algo inapropriado. O estudo de hoje, Odiar os Pais, está constituído de duas passagens do Evangelho, que é o item 1 e o item 2, uma de São Lucas no item 1 e uma de São Mateus no item 2. E o item 3 são os comentários dele. Então vamos ao nosso estudo de hoje para poder compreender melhor os ensinamentos que nos foram dados. No item 1, me permitam ler, porque já que é uma passagem do Evangelho, é interessante que se leia inteira. Como nas suas pegadas caminhasse grande massa do povo, Jesus, voltando-se, disse-lhes: Se alguém vem a mim e não odeia a seu pai e a sua mãe, a sua mulher e a seus filhos, a seus irmãos e irmãs, mesmo a sua própria vida, não pode ser meu discípulo.
E quem quer que não carregue a sua cruz e me siga, não pode ser meu discípulo. Assim, aquele dentre vós que não renunciar a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. São Lucas, no seu capítulo 14, nos versículos 25 a 27 e o versículo 33. É meio estranho, né? Jesus ter dito isso tudo aqui, já que ele prega o amor, já que ele prega a bondade, a humildade e várias outras coisas que nós devemos combater, como o egoísmo, muitas e muitas coisas, vaidades. E aí ele vem dizer a nós que quem não odeia seu pai, a sua mãe, a sua mulher, a seus filhos e a seus irmãos, e mesmo a sua própria vida, não pode ser meus discípulos? Ué, o que ele quis dizer com isso? E quem quer que carregue a sua cruz e me siga, não pode ser meu discípulo, que não carregue a cruz dele, né? A sua cruz e me siga, quer dizer, ele carrega a cruz dele e não segue segue a Jesus, não pode ser discípulo dele. É uma coisa estranha nessa história. Bom, no item 2, nós vamos ver isso mais tarde no item 3, as explicações plausíveis. No item 2, a parte do Evangelho diz o seguinte: aquele que ama seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, de mim não é digno. Aquele que ama seu filho ou a sua filha mais do que a mim, de mim não é digno. Isso está em São Mateus, no capítulo 10, no versículo 37. Mais uma, frases muito esquisitas, né? Para quem prega o amor ao próximo, amar acima de tudo. Bom, isso tem explicação. Vamos começar pelo seguinte. Eu não gosto de ler, não, mas essa parte do Kardec aqui é tão interessante que a gente teria que ler para compreender, explicar melhor. O Kardec, no item 3, diz o seguinte: certas palavras, aliás, muito raras, atribuídas ao Cristo, fazem tão singular contraste com seu modo habitual de falar que, instintivamente, se lhes repele o sentido literal, sem que a sublimidade da sua doutrina sofra qualquer dano. Escritas depois de sua morte, pois que nenhum dos evangelhos foi redigido enquanto ele vivia, lícito é acreditar-se que, em casos como esses, citados no Evangelho, o fundo do seu pensamento não foi bem expresso. Ou, o que não é menos provável, o sentido primitivo, passando de uma língua para outra, há de ter experimentado alguma alteração. E aí ele fala aquela historinha que todos nós conhecemos, né? A cada história se aumenta um ponto. É muito comum em algumas salas de aula de português o professor contar uma historinha aqui e fazer uma filinha e pedir para o último aluno, depois que todo mundo cochicha a história para eles, conte a história que ele ouviu no final. E vocês vão ter surpresa, teremos sempre surpresa de que a história está totalmente diferente de quando iniciou. E é isso que ele diz aqui. Basta que um erro se acha cometido uma vez para que os copiadores o tenham repetido, como se dá frequentemente com relação aos fatos históricos. O termo odiar, agora ele vai falar sobre os termos utilizados nessas palavras. Por exemplo, o termo odiar, como ele está citando aqui, ele está compreendido, né, na hipótese do que o São Lucas falou no trecho ali: se alguém vem a mim e não deixa a seu pai e a sua mãe, está compreendido nessa parte, o termo odiar. Vem a mim e não odeia a seu pai e sua mãe. A ninguém poderá atribuí-la a Jesus. Por quê? Nós podemos parar para pensar, será que Jesus falou isso mesmo? Odiar?
ou ele tem outro sentido nesta palavra. Ou naquela época, a palavra odiar teria outro sentido em outra língua. Nós temos que parar para pensar. Ele continua: está compreendido nessa hipótese, a ninguém acudirá atribuí-la a Jesus. Será então supérfluo discuti-la e ainda menos tentar justificá-la. O que ele cita é o seguinte: importa primeiro saber, primeira coisa, se Jesus pronunciou isso. Segundo, e se ele, em caso de pronunciar, na língua que ele se exprimia na época, a palavra em questão terá o mesmo valor que o nosso de hoje em dia, odiar? Na passagem de São João que ele fala, aquele que odeia sua vida neste mundo, a conserva para a vida eterna. Ele cita: é indubitável que ela não exprime a ideia que lhe atribuímos. Não quer dizer odiar a sua vida. Neste mundo, a conserva para aquele que não gosta, né, da vida no mundo atual, ele a conserva para a vida eterna. Aí vamos em frente. Ele cita uma frase aqui muito importante, que é: a língua hebraica não era rica, igual a nossa língua, está até maior, mas nós vamos perceber que o que ele vai citar aqui é que a língua hebraica, como a nossa, às vezes uma palavra tinha vários sentidos. Então, dependendo da frase, como a gente sabe, o sentido pode ser outro. É isso que ele quer dizer. Por exemplo, ele cita a Gênese. Ele designa as frases da criação como para exprimir um período qualquer de tempo, e a revolução diurna. Então, mais tarde, a tradução pelo termo dia que veio. Então, o que foi feito? A crença de que o mundo foi feito em 6 dias. 6 vezes 24 horas, como ele diz aqui. A palavra camelo, como é designada naquele pedaço da agulha, né, em que um camelo passar por uma agulha, camelo naquela época era o sinônimo de uma corda, era o significado de uma corda. E aí, ou de um fio, alguma coisa, porque eram feitas com a pele do camelo, os cabos e as cordas daquela ocasião, cabo no sentido de corda. Então, isso mostra que as interpretações podem ser variadas, dependendo do contexto da época e dependendo da sua tradução. Cumpre demais, cita mais abaixo, se atenta aos costumes e o caráter dos povos, pelo muito que influi sobre o gênio particular de seus idiomas. Sem esses conhecimentos, sem a gente conhecer a época como era, escapa a miúde o sentido verdadeiro de certas palavras. Perfeito. E ele fala que, de uma língua para outra, o mesmo termo se reveste de maior ou menor energia, porque pode numa envolver injúria ou blasfêmia e carecer de importância noutra conforme a ideia que ela venha a suscitar. É muito comum. O emprego da palavra com uma forma mais forte, uma forma mais leve, a gente às vezes usa mesma palavra com sentidos totalmente diferentes. Na mesma língua, algumas palavras perdem seu valor com o correr dos séculos. Por isso é que uma tradução rigorosamente literal nem sempre exprime perfeitamente o pensamento e que, para manter a exatidão, se tem às vezes de empregar não termos correspondentes, mas outros equivalentes ou paráfrases. Essas explicações especiais são nas interpretações das Santas Escrituras, em particular na interpretação dos Evangelhos, como ele diz aqui. E se a gente não levar em conta o meio em que Jesus vivia, nós estamos expostos a equívocos sobre o valor de certas expressões e de certos fatos, em consequência do hábito em que se está de assimilar os outros a si próprio. Aí ele cita: em todo caso, cumpre despojar o termo odiar da sua acepção moderna como contrária ao espírito do ensino de Jesus. É lógico, o que ele quer dizer é que esse termo odiar que está ali não quer dizer odiar como nós pensamos.
deve ter alguma outra significação. E aí tem uma notinha aqui e tem um embaixo do rodapé sobre o item 3 no segundo parágrafo, e que diz o seguinte: non odite em latim, não odeie em latim, quer dizer, kai ou misei em grego, um dos dois, não quer dizer odiar, porém amar menos. Olha como já mudaria a figura da frase. O que o verbo grego misein exprime, ainda melhor o expressa o verbo hebreu, de que Jesus se há de ter servido. Jesus falava hebraico. Esse verbo não significa apenas odiar, mas também amar menos. Não amar igualmente, tanto quanto a um outro. No dialeto siríaco, do qual dizem Jesus usava com mais frequência, ainda melhor acentuada é essa significação. Nesse sentido, é que o Gênesis, no seu capítulo 29, versículos 30 e 31, diz, nesse pedacinho, a Gênesis da Bíblia: E Jacó amou também mais a Raquel do que a Lia, e Jeová, vendo que Lia era odiada, não quer dizer que ela era odiada, poxa, é que ela era menos amada. Olha o texto modificando. É evidente que o verdadeiro sentido aqui é menos amada. Assim se deve traduzir em muitas outras passagens hebraicas e, sobretudo, siríacas. O mesmo verbo é empregado no sentido de não amar, tanto quanto a outro, de sorte que fora contrassenso traduzi-lo por odiar. Mas tem outra acepção bem determinada. O texto de São Mateus, aliás, afasta toda a dificuldade. Essa nota é do senhor Pesani. Bom, ele também, Kardec nos mostra e nos leva ao texto anterior de honrar vosso pai e vossa mãe, em que, no item 5 e adiante, ele comenta uma coisa em que nós paramos para pensar, é o mesmo caso. Ele diz assim: e tendo vindo para casa, reuniu-se aí tão grande multidão de gente que eles nem sequer podiam fazer sua refeição. Sabendo disso, vieram seus parentes para se apoderarem dele, pois diziam que perdera o espírito. Entretanto, tendo vindo sua mãe e seus irmãos, e conservando-se do lado de fora, mandaram chamá-lo. Ora, o povo se assentara em torno dele e lhe disseram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te chamam. Ele lhes respondeu: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E, perpassando o olhar pelo que estavam assentados ao seu derredor, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Isso está em São Marcos, no capítulo 3, nos versículos 20, 21, 23, 21 e 31 a 35, e São Mateus, no capítulo 12, nos versículos de 46 a 50. O que o Cristo quis dizer com isso? Ele quis mostrar a diferença entre a parentela espiritual e a parentela nossa material. Ou seja, a nossa parentela corporal, bem melhor o texto. Gente, nem tudo, como alguns dizem, que reluz é ouro. Então, nem tudo que está escrito a gente deve levar diretamente ao pé da letra. A gente tem que interpretar o texto, tem que entender o contexto de quando ele foi feito, a época em que foi feito, por que ele foi empregado daquela forma. Será que haveria necessidade de usar esse termo se fosse hoje? Qual seria o sinônimo? Que parafraseado seria melhor para substituí-lo no dia de hoje? E se Jesus nos ensinou e nos orienta a sempre amar ao nosso próximo, a ajudar, ele nunca teria feito isso de uma forma do jeito que está aparecendo nua e crua na redação. Não. Aqui
se levantar um estudo, há que se pesquisar, há que se descobrir qual o verdadeiro sentido desta palavra de Jesus. Nós aqui estamos analisando, principalmente, o termo que ele usou é muito forte. Odiar, pai, odiar, mas não é odiar. Não é odiar. Para segui-lo tem que odiar. Não. Paremos para pensar, ele não quis dizer isso. Provavelmente ele quis dizer que temos que amá-lo parecido com como amamos nossos pais, nossas mães. E a ponto de amá-lo um pouco mais, para poder largar pai e mãe e poder segui-lo. Creio eu que era isso que ele quis dizer. E creio eu que é isso que devemos interpretar nesse texto. Uma boa noite para todos, um bom descanso, e que nós, em casa, reflitamos sobre o estudo de hoje, leiamos esse trecho uma vez, duas vezes, até compreendê-lo melhor, e pedir a Deus que nos ilumine para sempre que formos ler, sempre que formos interpretar a palavra de Jesus, façamos de forma correta e clara para empregar corretamente na nossa evolução espiritual.